Amém, a paz do Senhor, queridos, a paz, tudo bem? Boa noite, em nome de Jesus, que doce presença do Pai, que doce presença do nosso Deus em sua casa, em seu altar, hoje culto da palavra, culto do Espírito Santo, e nós já estamos vendo o poder do Espírito Santo se movendo sobre nós. E eu tenho certeza que todos nós sairemos daqui completamente fortalecidos para viver aquilo que é o bem do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1 até o 13. Convido a igreja a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Em reverência à palavra do Senhor, vamos estar de pé e, em nome de Jesus, lermos a santa palavra do nosso Deus. 1 Samuel 16, 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Ele respondeu: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliasabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem pela sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Agora vamos mais para frente, no mesmo livro de 1 Samuel, no capítulo 18, a partir
do versículo 8. Diz assim: então Saul se indignou muito por essas palavras que lhe desagradaram em extremo, e disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai de amor, Pai querido, é em nome do Senhor Jesus que estamos aqui reunidos, Pai, para pedir a tua palavra, para ouvirmos a tua palavra, para ouvirmos a direção, Pai, que está no teu altar. Então, Pai querido, pedimos: vem, Senhor, venha falar. Peço-te que me use, Senhor, como instrumento na tua mão, na tua presença, pela tua misericórdia, pois não há merecimento. Que tu possas, Senhor Deus, tocar em cada coração que a tua palavra penetrar. E que haja alento, e que haja renovo, e que haja restauração, e que haja, em nome de Jesus, a tua paz que excede todo o entendimento humano. Que toda a carne, que tudo aquilo que é sentimentos, muitas vezes devagação de pensamentos, preocupações venham agora cair por terra. E que a carne se aquiete, assim como a palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, sou entronizado sobre os céus, sou entronizado sobre a terra. A ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus te pedimos, Pai. Amém e amém. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. O tema da palavra de hoje é amadurecendo com os processos até viver a promessa. Amém? Aleluia. Acredito que todos nós conhecemos a história do rei Davi, né? Rei Davi, um menino, um adolescente que não tinha nenhum tipo de condições de ser e virar aquilo que ele virou e foi constituído. Mas porque havia uma palavra sobre a vida dele, porque havia uma promessa sobre a vida dele, ele foi rei em Israel. Davi, quando ele foi ungido aqui, quando nós lemos aqui, 1 Samuel 16, Samuel ungiu Davi e ele tinha mais ou menos entre 14 e 15 anos. E naquele dia, ele recebeu o óleo da unção. Ele recebeu uma marca sobre a vida dele. Só que, naquele dia, ele não foi constituído rei ainda. Ele teve que viver processos na vida dele, até que ele se tornasse habilitado para receber o reino que pertencia ao povo de Deus. E no dia em que ele foi ungido, até se cumprir a promessa, demorou mais ou menos 15 anos. E nesse processo, após ele receber a unção naquele dia de Samuel, o que aconteceu a partir daquele momento com a vida dele, não foram coisas boas, não foram coisas agradáveis. A partir daquele momento, o mundo espiritual tinha reconhecido Davi como um escolhido de Deus. Naquele momento, sim, o mundo espiritual, Davi era um rei. Mas no mundo material, no mundo físico, ele precisava vencer processos, vencer desafios, vencer situações que todo aquele ano de caminhada, mais ou menos 15 anos, ele passou. E ele começou a amadurecer aquilo que era a promessa de Deus que estava sobre a vida dele. Ele teve que enfrentar experiências diversas, perseguição,
ameaças, tentativas de morte, porque Saul, a partir do momento em que Saul viu que havia graça e a unção sobre a vida de Davi, Saul começou a invejá-lo, Saul começou a persegui-lo. Saul era o rei atual, só que nele não havia mais o Espírito Santo. E Deus escolheu Davi e derramou sobre ele o Espírito Santo, para que ele pudesse ser um instrumento de Deus para o tempo novo do povo de Deus, que estava no coração do Pai. Ele viveu muitas e muitas lutas, incompreensões, medo. Ele teve que conviver com sentimentos de insegurança, de solidão, de rejeição, descredibilidade até dos seus próprios irmãos, até da sua própria parentela. Foram anos e anos vivendo batalhas internas e externas. Mas nós vemos, quem não conhece o livro de Salmos, a maior parte do livro de Salmos na Bíblia Sagrada foi escrito por Davi. Durante os anos em que ele colocava no papel as suas experiências. Hoje nós lemos o livro de Salmos, nós vemos o quão Davi viveu tantas diversidades em sua vida. Para nós lemos aqui, é um histórico. Mas imagine Davi, tendo que viver o seu dia a dia, debaixo dessas tantas provações. Imagine como ele estava. Mas hoje nós vamos entender, e nós vamos aprender a como permanecer firmes a despeito de qualquer situação que estejamos vivendo. Pois o Senhor te escolheu. O Senhor te chamou. O Senhor te marcou para você viver coisas maiores. Amém? Então diga assim bem forte: eu fui escolhida por Deus. Aleluia. Aleluia. E lendo os Salmos, nós vemos os relatos aqui daquilo que o homem, segundo o coração de Deus, que ele era reconhecido assim, ele passou. Ele se tornou um rei estimado, conhecido como homem segundo o coração de Deus. E o Espírito Santo de Deus nesta noite diz ao teu coração, ao meu coração: é no processo que você está passando, que o Senhor está te lapidando e te moldando, para que você, ao chegar no dia da sua vitória, você tenha a autoridade necessária para se manter no lugar de honra. Amém? Quem está entendendo a palavra do Senhor? Aleluia. Porque como dizem aí, no mundo afora, né? O mais difícil não é chegar. O mais difícil não é você abrir a porta de emprego e você ser contratado. O mais difícil não é você, né, viver a bênção, ser promovido. O mais difícil não é isso. O mais difícil é se manter na posição em que você adquiriu. Amém? Se Davi fosse levantado o rei, logo após a sua unção, um dia depois da sua unção, sabe o que teria acontecido com ele? Ele teria colocado toda a promessa a perder, porque ele era apenas um adolescente. Era um adolescente com boa vontade? Era um adolescente que amava o Senhor? Sim. Era um adolescente que gostava de viver o desafio, que cortou a cabeça, que derrubou Golias, que cortou a cabeça do gigante, que matou um urso, que matou o leão para defender as suas ovelhas? Sim. Ele era um homem diferenciado. Sentado no trono
no mesmo momento em que foi ungido espiritualmente como um rei, ele não teria forças para suportar e se manter no reino. Porque ele não tinha maturidades, as lutas e os desafios que você enfrenta. Porque Deus não se esqueceu de você. Deus não te esqueceu. A minha carne está insuportável na minha família, está insuportável ao meu redor, no ambiente de trabalho. Pastora, eu não sei se eu vou conseguir suportar. Eu acho até mesmo que Deus se esqueceu de mim. Quantas vezes muitos falam dessa forma? Talvez o espírito maligno está tentando até colocar neste dia sentimentos de tristeza no teu coração, sentimentos de confusão. Você tem uma promessa, você tem uma palavra, você tem uma unção, você tem uma autoridade espiritual. Só que parece que o mundo físico não está pareado com aquilo que é o mundo espiritual. E você já orou, você já jejuou, você já se lamentou, você já perseverou, você já suplicou, você já clamou. E as coisas não estão acontecendo como você gostaria que tivesse acontecendo. O Espírito de Deus diz: eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci da minha promessa na sua vida. Você está passando pelo tempo do amadurecimento para receber a minha promessa. Amém? Aleluia. Aquele que ama a Deus, ele vive debaixo das suas promessas. Aquele que ouve a voz e persevera debaixo da palavra, debaixo da promessa, ele será moldado por Deus até adquirir maturidade. Vamos ler a palavra do Senhor em Jeremias, capítulo 18, livro de Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? E nós somos vaso. Talvez você entrou pela casa agora, pelas portas da casa do Senhor hoje, com a expectativa de que o Senhor iria falar algo que pudesse revolucionar momentaneamente a tua vida. Só que o nosso Deus, Ele pode fazer isso. Mas Ele também pode quebrar o vaso, refazer o vaso, e o vaso ser melhor para a glória dEle, para a glória e para a honra dEle, porque nós somos barro nas mãos do nosso Senhor. E que você possa nesta noite orar e falar: Senhor, molda a minha vida, molda o meu interior, conforme a tua vontade. Porque sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã?
Eu não sei o tempo do cumprimento da promessa do Senhor para a tua vida. Mas eu sei que quando você faz essa oração na presença do nosso Deus, o nosso Pai, quando você chegar no dia da promessa, você pode ter certeza que ninguém e nada poderá desfazer aquilo que o Senhor fez na sua vida. Você vai desfrutar de todo o bem do Senhor. E nada e ninguém mais poderá ter nenhum tipo de autoridade para ir contra aquilo que é a bênção de Deus na sua vida. Amém? Não se perca em meio às lutas. Aquele que não entende o tempo do processo, ele age imaturamente. Ele perde o tempo de viver a promessa. E foi assim com o povo de Israel. Quando eles saíram do deserto, eles tinham uma promessa. Eles saíram, só que eles não entenderam que eles precisariam passar pelo deserto, que eles precisariam passar por momentos de insegurança, eles precisariam passar por momentos onde eles tinham que declarar a confiança deles, mesmo não vendo a terra prometida. E sabe o que aconteceu? No meio do processo, eles murmuraram. No meio do processo, eles se desanimaram. No meio do processo, eles se esqueceram da palavra que o Senhor tinha falado a eles enquanto eles estavam no sofrimento. E aí o que aconteceu? Eles viveram 40 anos no deserto. 40 anos. Sendo que a terra prometida estava tão próximo que levaria dias para eles chegarem na terra prometida. Por quê? Porque eles não entenderam que eles precisavam caminhar debaixo da palavra e da orientação do Senhor Deus. Então passou-se o quê? Uma geração. A geração tinha promessa? Eu pergunto, irmãos. A geração que saiu do deserto tinha promessa? Tinha. E por que eles não viveram a promessa? Porque eles não entenderam o processo. Mas eu quero dizer esta noite, em nome de Jesus, que o Senhor vai começar a te fazer enxergar, em meio a todo esse processo, a mão dele, o livramento dele, a provisão dele, a saúde que vem dele, a paz que vem dele, em nome de Jesus. Aleluia. E você não vai perder o tempo da promessa. Precisou uma geração morrer no deserto para se levantar uma nova geração, sem seus vícios, sem a incredulidade, sem a murmuração, sem a blasfêmia, sem a idolatria. E aí sim, aquela geração estava habilitada, estava madura para entrar na promessa. E entraram. Amém? Davi, ele recebeu o poder do Espírito Santo. E ele começou a viver através e debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus, após Davi ter ungido ele como rei. Vamos voltar lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Eu vou ler, estou lendo aqui na Bíblia mesmo, porque meu óculos está dando reflexo ali, não estou conseguindo, está embaralhando. 1 Samuel 16, 13 diz: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Amém? Levanta a sua mão e diga assim: eu permito que o Espírito Santo se aposse de mim. Amém? E é isso que o Espírito Santo deseja. Que nós sejamos o templo dele.
Que você receba, que você venha receber nesta noite, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, que te faz se fortalecer para viver a caminhada e a graça, receber a graça, em nome de Jesus, e a capacitação que vem dele, para que você haja e venha a caminhar conforme o Senhor espera de você, até que a promessa se cumpra. Amém? Receba as armas espirituais. Receba, em nome de Jesus, nesse momento, receba o consolo. Receba o refrigério, a paz que excede o entendimento humano, a alegria da salvação. Receba, se abra agora para o Espírito Santo se apossar da sua vida, completamente, 100%, derramando do fruto dele, aleluia, longanimidade, domínio próprio, a fé, a certeza. O Espírito de Deus agora te toma, o Espírito de Deus agora te fortalece, o Espírito Santo de Deus te dá revelações para que você possa entender e passo a passo começar a sua caminhada rumo à promessa do Senhor e à sua vitória, em nome de Jesus. Davi, em segundo lugar, ele não dava um passo sem antes consultar a Deus. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17. 2 Samuel 5, 17 ao 25. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, olha só aqui, ele já tinha sido acabado de ser ungido rei. E os filisteus ouviram isso e souberam. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaíns. Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-me-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali. E disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Consultou Davi ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás. Rodeia por trás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti e a ferir o arraial dos filisteus. Fez desde Geba até chegar a Jessé. E eu declaro sobre a tua então, contra a sua vida, se você ouvir a voz, se você consultar a voz do Senhor, se você não dar um passo para frente, para trás, para o lado, para o outro, mas em tudo você perguntar para Deus qual é a direção, assim o Senhor fará sobre a tua vida. Assim não será você apenas a vencer os teus inimigos, a vencer aqueles que te opõem, mas será o próprio Senhor que fará com que todos os teus inimigos venham a ser destruídos, assim como o versículo 20 diz: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como que rompe águas. E eu declaro: assim o Senhor romperá diante de você
as fileiras daqueles que se opõem à sua vida, as fileiras dos teus inimigos. Assim romperá como quem rompe águas, porque o Senhor é contigo, o Senhor é com aquele que entrega a sua vida e que ouve a voz do Senhor para tomar todas as atitudes necessárias, em nome de Jesus. Mesmo quando Davi foi ungido rei, nós vemos aqui, ele já tinha sido ungido, mas mesmo assim, ele sabia, ele entendia que quem dava vitórias para ele era o Senhor, que quem colocava ele em lugares de honra era o Senhor. O coração dele não mudou. Nós vemos tantas pessoas que quando recebem uma pouquinho de uma bênção, uma graça, o coração já muda. Nós vemos até a história do próprio rei Saul, que quando foi ungido rei, começou o coração a se engrandecer. E o inimigo, ele tenta colocar esse sentimento de soberba, de autossuficiência, de orgulho no coração. Mas eu quero denunciar em nome de Jesus e declarar no teu coração, nos nossos corações, não haverá nenhum sentimento fora o sentimento que está no coração de Deus. Você vai buscar ao Senhor, você vai consultar ao Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor. Enquanto o Senhor não falar, você não vai tomar nenhuma atitude, mas você vai aguardar. E quando o Senhor te falar, e eu declaro que nos próximos dias o Senhor te dará direções, o Senhor te dará orientações, o Senhor te dará estratégias, assim como nós lemos aqui, da primeira vez que Davi consultou o Senhor contra os filisteus, ele perguntou ao Senhor: eu posso perseguir o bando? Eu vou vencer o bando? E Deus falou: persegue, pode perseguir que você vencerá. Da segunda vez ele consultou novamente o Senhor. Ele poderia falar: não, então esse é o caminho, então eu vou seguir o caminho que o Senhor falou. Não. Ele sabia que ele precisava em cada passo ouvir a voz do Senhor. Então na segunda vez ele se consultou com o Senhor novamente. E o Senhor deu para ele uma estratégia nova. E eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te dará estratégias novas. Eu declaro que você não se abaterá com a luta, mas você vai ouvir e vai receber estratégias novas. E assim os inimigos cairão diante de ti para a glória de Deus. Em todo momento, busque a voz do Senhor. Oh, aleluia. Em terceiro lugar, o terceiro posicionamento que fez com que Davi conseguisse suportar e caminhar o tempo do processo até adquirir maturidade. Davi, ele adorava a Deus e enxergava a sua fidelidade, mesmo em meio às adversidades. Vamos ler o livro de Salmo, capítulo 57. Salmos 57. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Nosso Deus é poderoso. É no meio dos processos que nós aprendemos a adorar. Salmos 57 diz assim, versículo 1. Esse salmo aqui, Davi escreveu ele, se você ler no prefácio, está, eu vou ler o prefácio aqui, está aqui. Ao mestre, vou ler aqui o título na palavra, na minha Bíblia está aqui. Louvor pela benignidade divina. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Vamos lá. Está escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim
tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Quem recebe misericórdia e fidelidade do Senhor nesta noite? Aleluias, aleluias. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está batida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos cairão nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma. Despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus. E a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a sua glória. Aleluia, aleluias. Imagine Davi dentro daquela caverna, meus irmãos, declarando esse salmo. Sim, ele estava em situação adversa, sim, ele estava em uma caverna, temeroso por morrer, ameaçado, em um ambiente de dor, de humilhação, de escuridão, sim, mas mesmo assim, ele adorava o Senhor, mas mesmo assim, ele entregava a glória, ele falava e ele sabia que quem havia feito a promessa era fiel para cumprir. Levanta a sua mão e diga assim: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores a ti, ó Pai. Aleluia. Entregue a tua adoração a Deus. Entregue a tua adoração e o teu louvor nesse tempo. É nesse tempo agora que você precisa adorar. É nesse tempo agora que você precisa glorificar. Ainda mais, né? Como aqui Davi falou, desperta a minha alma. Desperta a minha alma para a adoração. Render-te graças entre os povos. Cantar-te louvor entre as nações. Ser exaltado. É agora, é na hora do processo que o Senhor sabe onde está o teu coração. E que o Senhor hoje firme o teu coração. Firme o teu coração na grandeza e na fidelidade do Senhor para com a tua vida. Aleluia. Entenda que aquilo que para você hoje é um período até insuportável humanamente, mas para Deus, um dia é como 1000 anos. E Ele te dará um escape para você entender, aprender e amadurecer desse processo. Amém? Haverá o dia da promessa cumprida. Você pode declarar isso? Pela fé? Então você vai declarar pela fé, amém? Fique de pé no seu lugar, nós já vamos encerrar. Levanta a sua mão e fala para o Senhor, e fala para o mundo espiritual, fala para os anjos, fala para o inimigo. Diga assim: haverá o dia, mais fé, haverá o dia do cumprimento da minha promessa. Haverá o dia em que eu olharei para trás e direi: valeu a pena, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Feche os teus olhos agora
e entregue a sua oração ao Senhor. Entregue a sua confiança ao Senhor. Oh, aleluia. Pai eterno, graças te damos pelas suas promessas. As tuas promessas que estão sobre nós. Graças te damos, porque como o Senhor olhou para Davi e viu nele alguém que pudesse usar para um propósito maior que estava no seu coração, assim o Senhor olhou para nós um dia, Pai. Pedimos que tu venhas agora nos equipar. Equipa o teu povo, Senhor, com a tua bênção. Equipa Espírito Santo de Deus com o teu refrigério. Renova as forças, Pai, espirituais, que os teus filhos possam entender e perseverar na tua palavra, perseverar em autoridade no mundo espiritual. Davi, ele não era um rei fisicamente no processo, mas ele tinha o aval espiritual. Você tem o aval espiritual nesta noite, meu querido, minha querida. Você pode levantar as suas mãos e declarar na autoridade do nome de Jesus, que o inimigo que se levantou, ele se levantou para cair, porque sim, em meio às lutas que haverá lutas sim, mas haverá vitórias. Davi enfrentou sim o processo, mas em todos os processos que ele enfrentou, ele tinha vitórias, e o Senhor dava bom êxito, e o Senhor lograva bom êxito, e ele vivia e andava de glória em glória, de vitória em vitória. Oh, em nome de Jesus, eu determino sobre a tua vida, que o processo não vai matar a sua fé, que o processo não vai matar a tua autoridade, que o processo não vai matar aquilo que você já carrega em seu espírito, a unção, o poder, o óleo, aleluia, o óleo fresco do Espírito Santo. Se cheio, renove as suas forças no Senhor nesta noite. Comece a glorificar o nome do Senhor nesta noite. Oh Pai, venha nos equipar com a tua bênção. Venha nos equipar com a provisão do teu Santo Espírito. Quando a nossa carne, oh Pai, houver momentos em que não há como suportar, ativa, Senhor, o fortalecimento no nosso interior, porque há poder no teu nome, Senhor Jesus, porque há poder no teu sangue, Senhor Jesus, e nós os revestimos da autoridade do qual o Senhor Jesus já nos deu na cruz do Calvário. Nós vamos viver o processo e adquirir maturidade para entrar na terra prometida. Nós não vamos morrer no processo, mas nós vamos entrar amadurecidos, fortalecidos e permanecer glorificando o nome santo do Senhor. Ó Pai, dá-nos entendimento, discernimento do momento. Ah, Senhor, dá-nos a cada dia mais a intimidade com o Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com as nossas vidas. Nos dá direção mesmo. Nos dá as estratégias. Oh, aleluia. Que nos nossos lábios hajam palavras de fé, de adoração, de gratidão, de engrandecimento a Ti. Dá-nos sabedoria no falar, no agir. Dá ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus, entendimento. Ah, Senhor, que os teus filhos possam consultar passo a passo para viver vitórias e vitórias. Senhor, te louvamos, te engrandecemos, te glorificamos, pois tu és fiel. Tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh, aleluia! Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua promessa. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Aplauda, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia, receba mesmo o renovo de Deus. Eu sinto o poder como óleo de renovo sendo derramado nos corações. O Senhor te renova, querido. O Senhor te renova. E você não vai andar pelos seus olhos carnais. Você vai andar pela fé. Aleluia. E o Senhor me deu esses 2 versículos, 2 trechos da palavra.
E ele pediu para eu falar no final da oração. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro 3, versículo 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Agora vá em Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Próximo versículo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a nossa confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Só até aqui. Amém? Receba essa palavra, receba a graça do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos agora, vamos entregar a nossa oferta, nosso dízimo na casa do Senhor. Pegue esse envelope que está na sua cadeira e entregue, levante ele. Em nome de Jesus. Enxergue que seja como se fosse a sua vida financeira, profissional. Levante e consagre ao Senhor. Aleluia. Pai, eu oro pela oferta do teu povo. Pai, eu oro pelos dízimos do teu povo. Pai, eu declaro a bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, como ministra na tua casa. Pai, eu profetizo, Pai, a tua provisão. Abre, Pai, as janelas dos céus. Fecha, Pai, a boca do devorador. Pai, derrama as medidas abundantes, ó Pai, a provisão, o escape, o livramento. Pai, os nossos olhos estão postos em Ti, meu Pai. Os nossos olhos estão firmes e o nosso coração também nas promessas que Tu tens feito na nossa vida. Então, assim como prometestes também, abençoa, Pai, nossa vida financeira, profissional. Abre as portas, dá a Tua graça, dá amadurecimento também na administração financeira. Ó Pai, em nome de Jesus, porque nós seremos conhecidos como o povo mais feliz e abençoado dessa terra. É a promessa do Senhor. Então nos dá de sabedoria e entendimento. Fala, Senhor, e abre os nossos ouvidos quando Tu quiseres falar, que Tu possas falar também na nossa área financeira, para que nós possamos, Pai, obedecer às Tuas orientações e os Teus planos e propósitos, os Teus princípios. Eu abençoo a sua vida financeira e profissional, seus dízimos e ofertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Se você trouxe oferta física, você pode colocar no gasofilácio. Se você desejar entregar a sua oferta através do Pix, nós temos a chave Pix na tela.
e nas paredes também o QR Code, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quinta-feira agora nós teremos o nosso culto da vitória com o Bispo Daniel. No sábado teremos o bazar, né, a partir das 9 horas da manhã. E domingo, a nosso culto da família. Amém? Convide as pessoas, irmãos. As pessoas estão sedentas por ouvir a voz de Deus. Sabia? Às vezes você tem vergonha, né? E aí o inimigo coloca uma trava e fala, não, que a pessoa vai pensar de mim se eu convidar, né? Então, às vezes o inimigo põe uma vergonha. Mas faz a sua parte. Fala, olha, vamos lá na igreja, eu estou indo na igreja Efraim, vamos conhecer, vamos fazer uma visita. E aí, simplesmente com esse convite, uma alma é salva. E às vezes nem uma alma é salva, uma família, uma geração. Então, faça a tua parte, amém? Vamos ver a casa do Senhor cheia, em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, curva a tua cabeça, em nome de Jesus, receba a bênção sacerdotal, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te fortaleça, te amadureça e te faça viver, aleluia, aquilo que Ele tem prometido sobre a tua vida, para a honra e glória do santo nome dEle. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vá na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.